Bênçãos de Deus a todos nós. Senhor Jesus Cristo possa nos conceder o entendimento do Evangelho no dia de hoje, 25. E assim vamos fazer a leitura segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus. E ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova, perguntando se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus respondeu: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos foram novamente perguntar sobre o assunto a Jesus. E ele respondeu: "Quem se divorcia de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, cometerá adultério." A dimensão do erro, do pecado nessa situação, eu quero compreender que é na seguinte situação. Aqui Jesus diz bem claro: o homem e a mulher se unem e se tornam um só ser. Ou seja, duas vidas que se tornam uma só. São dois objetivos, são dois sonhos, são dois universos, cada um no seu, mas que quando resolvem se casar, eles resolvem misturar tudo isso em um só, onde um e o outro vai cuidar um do outro para que os dois sejam felizes e consigam. E se houver a separação e houver a junção com outra pessoa, aí a mistura desses mundos, desses universos, dessas unidades, vai se tornar muito difícil para o ser humano, uma vez que a gente não vive só da situação física, mas a gente vive principalmente das nossas ações, e as nossas ações é quem fortalece a nossa alma junto a Deus. E como Deus quer uma alma cada vez mais encaminhada para perto dele, sem pecado, se a gente sai causando adultério por toda parte, ou mesmo que seja com uma ou com outra, os principais prejudicados somos nós, porque a gente vai misturando-se com outras pessoas, e essas misturas, elas fazem com que mais pecado se gere, mais dificuldade para a vida de cada um se alimente, mais distante de Deus a gente vai ficando. Portanto, principalmente no mundo de hoje, onde a liberdade está muito grande, onde está se tornando comum, o homem já era mais comum, hoje em dia a mulher ficar com um aqui, outro acolá, e faz sexo com um aqui, faz sexo com outro acolá, e faz com outro acolá. Antigamente a mulher que fazia isso levava o nome de rapariga, né, de puta. Hoje não, hoje está sendo comum. Veja que situação está chegando. E assim, quer dizer, a prática de adultério, ela está... Será se essas tantas pandemias, esses desastres que está havendo cada vez com mais força no mundo, olha essas chuvas aí destruindo por onde passa, será se isso aí não é a natureza de Deus tentando lavar o pecado da humanidade de certa forma, principalmente começando pelos lugares mais afetados, para principalmente tentar que as outras partes vejam o erro e se redimam, assim como um rei uma vez soube através da boca de um profeta que Deus iria destruir o seu reino, a sua cidade, porque ele estava pecando contra Deus, e esse imediatamente o que fez, entrou em oração com o seu povo, e Deus viu que eles se arrependeram, né? Oração e jejum, entrado dentro de sacos na época, diz a Bíblia, para fazer as penitências, e se arrependeram, e assim Deus
não destruiu mais a cidade, porque ele quer sempre o melhor para todos nós. Agora, se nós teimamos em não querer para nós mesmos o melhor, nós teimamos em querer o caminho errado, aí a natureza ela não vai permitir que a obra divina se autodestrua. Ela vai pegar naqueles pontos que está se caminhando ao erro, ao pecado, à sua própria destruição, porque o pecado leva à morte. Ela vai finalizar com aquilo ali, ela vai extinguir aquela parte da humanidade para que a nova possa florescer com novos pensamentos, com novas virtudes. É isso que eu penso, se analisarmos a história, os fatos e a fé que nós temos em Deus. Um bom dia a todos, que Deus nos abençoe, sigamos em paz.